Recebo minhas mais sinceras condolências pela partida da nossa irmã, Carolina Vázquez Leiva, aos seus filhos Salem, Otto Ramiro e os outros familiares, demais familiares que se encontram, estão neste momento, estão no velório, nesse lugar onde está colocado o corpo, onde morou nossa irmã Carolina Vázquez Leiva. Uma vez, Jó se faz uma pergunta no capítulo 14, versículo 14 do livro de Jó. Diz: se o homem morrer, voltará a viver. Todos os dias da minha idade eu esperarei até que venha a minha libertação. Então chamarás e eu te responderei. Agora, Jó sabia que o fim de cada ser humano não era quando deixasse esse corpo terrestre, senão que todo aquele que fizesse contato com o programa divino no tempo em que a pessoa coube viver ou vive, lhe cabe viver, teria a esperança de viver eternamente. É por isso que é importante fazer contato com a vida eterna no tempo em que a pessoa lhe coube viver ou está vivendo. Agora vejam, depois, no capítulo 19, versículo 25, ele diz: eu sei que meu Redentor vive, e no fim se levantará sobre o pó, e depois de desfeita esta minha pele, na minha carne, hei de ver a Deus, a quem verei por mim mesmo, e meus olhos o verão, e não outro, mesmo que meu coração desfaleça ou desfalece dentro de mim. Agora ele sabia que, mesmo que fosse para o pó, porque somos na parte do corpo, somos pó, e ao pó, para o pó vamos quando deixamos esse corpo. Mas vejam vocês que ele sabia que, mesmo que seu corpo fosse feito pó, ou se fizesse pó, iria ver Deus. Agora a Escritura diz que os filhos de Deus veem o rosto de meu Pai dia a dia, todos os dias, ou diariamente. Porque, vejam, isso está, vamos buscar essa Escritura. Isso está no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 18, versículo 10, diz: olhai que não desprezeis a um destes pequenos, porque vos digo que seus anjos nos céus sempre veem o rosto de meu Pai que está nos céus. Ou seja, sempre. E aqui, Jó, vejam vocês o que aqui diz: o qual verei por mim mesmo e meus olhos o verão. Agora lembre-se que aí é para onde a pessoa vai, que fez contato com a vida eterna, é para aí que ela vai e tem tido ou teve esse novo nascimento, está aí, nesse lugar chamado de a sexta dimensão, esperando a que aconteça, para que aconteça a ressurreição. E essa dimensão é a dimensão da palavra. Portanto, como é a dimensão da palavra, essa dimensão da palavra está ligada à sétima dimensão, ou seja, que é a dimensão onde tem contato com Deus. E é por isso que se sente aí, a perfeição, a paz, o amor, porque essa dimensão está sendo a parte que está debaixo
da dimensão de Deus, ou seja, que tem essa influência da sétima dimensão, a dimensão onde Deus habita. É a dimensão onde esteve o irmão Branham por várias vezes antes dele partir pela última vez. E lá, quando ele perguntou por Jesus, ele disse, ele está mais acima, vê? Ele está na sétima dimensão. Por quê? Aí, nesse tempo, durante esse tempo, ele estava fazendo intercessão com o seu sangue. E ele diz, e algum dia ele virá até ti e te julgará. Agora vejam que o cumprimento da vinda do Senhor, na sua segunda vinda, vem para realizar essa obra, fazer essa obra de reclamação. Enquanto realiza, faz essa obra de reclamação aqui na terra, foram partindo, filhos e filhas de Deus do nosso tempo foram partindo, porque tem um número que tem que se cumprir aí, ou lá, e até que esse número também não se complete, não seja cumprido, não seja completado, e também Deus cumpre na terra tudo que Ele tem que cumprir, então não vai acontecer a ressurreição. Cada pessoa já está, sua vida já está traçada desde antes da fundação do mundo, na parte da sua vida, quanto vai durar, se vai durar até que seja transformado ou vai partir, porque tem que ter pessoas que deem testemunho da ressurreição. E não importa com a idade com que se vá, pode ir como sendo um bebê, pode ir sendo jovem, pode ir sendo ancião, aí todos são jovens lá. E quando voltem, regressem, vão regressar, voltar em corpos jovenzinhos, aparentando entre 18 e 21 anos de idade. Isso foi o que falaram para o irmão Branham quando ele foi até lá. Então tomaremos corpos e então comeremos. Ou seja, aqui eles virão novamente no meio do povo de Deus aqui, virão para estar conosco e nunca mais vamos nos separar. E isso será a última trombeta, a trombeta final, onde nos diz, em 1 de Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14, versículo 13, diz, porque tampouco queremos, irmãos, que ignoreis a respeito dos que dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus trará com Jesus aos que dormiram nele, pelo qual vos dizemos isto, em palavras do Senhor, que nós que vivemos, que tenhamos ficado até a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormiram, porque o próprio Senhor, com voz de mando, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que vivemos, os que tenhamos ficado, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para receber ao Senhor nos ares, e assim sempre estaremos com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Foram as palavras aí ou lá que deu, o apóstolo Paulo deu para a igreja de Tessalônica. E vejam vocês, tudo que ele falou aí, neste ensinamento que eles deu lá ou aí, foi um ensinamento muito importante. Vejam, a primeira era, Deus lhe dá essa esperança aos filhos e filhas de Deus que viriam depois da era onde ele estava ministrando, aos que viriam depois. E essa porção tem sido de grande consolo para todos os filhos de Deus durante toda a dispensação da graça, e também está sendo de grande consolo para todos os filhos e filhas de Deus que partiram no nosso tempo, neste começo ou início da dispensação do reino, onde está se entrelaçando esse reino eterno e glorioso, onde estaremos em corpos eternos e glorificados. Mas antes, vejam, este é o tempo onde Deus estaria chamando e juntando seus escolhidos de Deus, colocando-os na era de pedra angular, para assim prepará-los para esse grande evento da ressurreição e da nossa transformação. Portanto,
sigam essas palavras de consolo e que sirvam de bênção, continue sendo de bênção para todos os familiares que ficam por aqui, nesta terra, porque se foi ou se terminou os dias de um familiar, de um parente, e ficam aqui tristes porque Deus levou um familiar. Mas a esperança é que regressará novamente em um corpo eterno e glorificado. Voltará. Que a paz de Deus reine em vossos corações e lhes console com estas palavras do apóstolo Paulo e de Jó, que desde lá, daquele tempo, desde lá, ele sabia que haveria uma esperança para todos os filhos de Deus. Que Deus os abençoe, guarde e os prepare para brevemente estarem preparados para receberem a Carolina Vasquez Leiva em um corpo eterno e glorificado. Continuem passando uma tarde de paz, de felicidade e de alegria. Por quê? Porque tem esperança para os que partiram no Senhor. Tem esperança. Que Deus os abençoe e guarde a todos.